e Alexandro, hoje companheiros de seleção, mas dia 29 vão ser adversários, né? Na decisão do primeiro brasileiro tetra da Libertadores, Flamengo ou Palmeiras. E o Alexandro falou que tem sim resenha entre eles e outros rubro-negros que estão lá também, Paquetá, Vini Júnior. Acho que a torcida do Flamengo está em maioria nesse momento aqui na seleção brasileira. Sim, a gente comenta, a gente conversa, é um assunto, sim, principalmente, né, por esses jogadores que passou pelo Flamengo, mas é nos momentos de descontração, no momento, enfim, que estamos na piscina. Tem como não falar, né? Mas antes dessa final da Libertadores aí, Flamengo ainda tem 4 jogos pelo Brasileirão. Primeiro já no sábado contra o Lanterna Sport, lá na Arena Pernambuco. Débora Gares tem um montão de desfalques para esse jogo de sábado, né? Explica aí pra gente, por favor. Oi, Escobar, boa tarde para você e para todo mundo que nos acompanha. Um desses desfalques, inclusive, pode sair até do tribunal, viu? Tô falando do Bruno Henrique, que treinou hoje cedo junto com o grupo e que agora à tarde volta a ser julgado no STJD a partir das 3 horas da tarde. Relembrando, o jogador pegou 12 jogos de punição por ter forçado um cartão amarelo e, com isso, beneficiado apostadores, entrou com recurso. A Procuradoria do STJD também entrou com recurso. Isso começou a ser julgado na segunda, foi interrompido e vai ser retomado hoje à tarde para a gente saber, afinal, qual vai ser a punição. Desfalques certos são 11 e a gente relembra todos eles. Nós temos 7 com as respectivas seleções, Alexandro e Danilo com o Brasil, Carrascal com a Colômbia, Plata com o Equador, Vinha, Varela e Arrascaeta com o Uruguai e 4 no departamento médico, o Léo Ortiz, o Alan, o Jorginho e o Pedro. Jorginho e Pedro já estão trabalhando no campo, né? O Jorginho, inclusive, é quem tem a recuperação mais avançada, mas eles ainda fazem trabalhos específicos, então não vão poder ajudar nesse jogo contra o Sport. E com isso, Felipe Luiz quebra a cabeça e provavelmente vai promover a estreia do jovem João Vitor como titular pela primeira vez nesse Campeonato Brasileiro. João Vitor, de 18 anos, na zaga, já que o Danilo está fora, também servindo a seleção brasileira. Muitos assuntos, muitos desfalques, acompanhando sempre tudo que acontece aí no dia a dia do Flamengo. Escobar, volto com você. Tudo muito bem explicado por você, como sempre. Muito obrigado, Débora Gares, queridona. Vamos falar mais de João Vitor. Débora falou, deve jogar. Tem 18 aninhos, já foi bicampeão mundial sub-20 pelo Flamengo, tá, gente? Mundial de clubes. Tem convocações pela seleção de base. Zagueirão, que estreou no profissional em 2024, já jogou 7 jogos, pode ser titular pela primeira vez no Brasileirão, beleza? Tá apresentado o João Vitor, que ele tenha muito... Já voltou a participar dos treinos com o grupo do Flamengo. A expectativa do clube é que ele retorne aos gramados na final da Libertadores. A gente vai ver na reportagem e na volta a gente comenta. Rodou. Mais rápido do que imaginava. Pedro já deu o último passo na recuperação da fratura do antebraço direito. O camisa 9 participou do treino com os demais companheiros, porém sem contato direto. Ele trocou a imobilização com proteção abaixo do cotovelo, o que permite mais mobilidade. O centroavante foi submetido a um exame de raio-x na segunda-feira e a recuperação segue como planejado pelo Departamento Médico do Flamengo. O rubro-negro também já deixou preparada a proteção que Pedro utilizará quando retornar aos gramados. O atleta está fora desde a semifinal com o Racing, quando teve a fratura. E desde então, Felipe Luiz vem improvisando o ataque. A esperança é contar com Pedro na final da Libertadores. A tendência é que ele continue evoluindo e, caso retorne antes do previsto, o jogador atue por cerca de 60 minutos na partida. Pedro acumula a marca de 12 gols e 6 assistências em 21 jogos disputados nesta temporada do Brasileirão e 2 gols em 10 partidas na Libertadores. Ele já conquistou o torneio pelo Flamengo em 2022, jogando ao lado de Felipe Luiz. O atacante foi artilheiro daquela edição continental com 12 gols. Agora é correr contra o tempo para, quem sabe, contar com o centroavante em mais uma decisão. Boa tarde, Benê Casagrande, Lucas Pedrosa, você de casa. Acompanha com a gente também pelo Twitter, o novo X, né? O Twitter já tá antigo. Hashtag SBT Esporte e assim você conversa com a gente. Pode aparecer também a tua mensagem aqui na tela da televisão. Benê Casagrande, então quer dizer que o Pedro está sendo preparado para a grande final da Libertadores, é isso? É, exatamente, Fernandinha. Ele está sendo preparado não quer dizer que ele estará à disposição na final da Libertadores. O
Flamengo vem fazendo uma força-tarefa juntamente com o jogador para tentar tê-lo à disposição, pelo menos para esse jogo que a gente sabe que é o jogo mais do Flamengo, é o jogo mais importante do Flamengo nessa temporada e também um dos jogos mais importantes da história do Flamengo, porque o Flamengo pode se tornar o primeiro tetra Libertadores aqui no futebol brasileiro, tal como o Palmeiras. Mas enfim, o Flamengo vem tentando deixar o Pedro à disposição, existe essa boa notícia que ele voltou a trabalhar no campo com os demais companheiros numa parte da atividade, sem ter muito contato, isso precisa ser dito também. Então, assim, existe essa preocupação do Flamengo em tentar tê-lo à disposição da melhor maneira possível. E quando a gente fala da melhor maneira possível, é pensando na parte física, ritmo de jogo, porque ele está um tempo sem entrar em campo. Isso tudo está sendo levado em consideração. Mas, pelo menos, da parte do jogador não está faltando esforço. Ele está fazendo de tudo, dentro do possível e também do impossível, para tentar ficar à disposição para esse jogo no dia 29 de novembro, como a gente vem relatando. Ô, Lucas Pedrosa, e aí é uma situação delicada, né? Porque um jogador desse calibre, que estava sendo um jogador muito importante, e vamos supor, ele vai conseguir jogar a final da Libertadores. Será que começa jogando? Olha só a dúvida na cabeça do treinador. Claro, com certeza, mas eu acho que se o Pedro estiver realmente à disposição, ainda mais voltando a treinar, ele vai jogar. Eu não vejo... Mas se ele for ficar só no dia da final? Fernandinho, ele joga, não tem um plata. Ele é o titular. Ele vai jogar. Eu ia comentar exatamente isso agora. O Flamengo tá sem o Plata. Tudo bem que o Bruno Henrique até subiu de rendimento aí nos últimos jogos. Conseguiu fazer gol, conseguiu ser importante, mas ainda tem a própria questão extra-campo dele. Então eu vejo o Pedro hoje, se ele voltou a treinar hoje, ele vai ter 15 dias para se preparar. E digo mais, assim, caso não seja extremamente necessário ou recomendado que o Pedro jogue algum jogo pelo Flamengo até a final, eu preservaria o Pedro. Eu manteria o Pedro treinando, recuperando a forma física, sendo totalmente preparado para a final da Libertadores. Sei que é reta final de Campeonato Brasileiro, mas o Flamengo tem jogadores o suficiente, inclusive o próprio Plata, que vai estar podendo estar à disposição dentro do Campeonato Brasileiro para suprir a ausência do Pedro. Agora, se a gente for pensar em final, eu acho que o Pedro é um cara muito decisivo para o Flamengo não tê-lo como titular. Fernandinho, só para o torcedor de casa entender, porque muita gente deve ter visto as imagens dele treinando com uma proteção. Aquela proteção ali é totalmente diferente da proteção que ele irá utilizar quando ele voltar a jogar uma partida e se ele entrar em campo na final da Libertadores. Porque aquela proteção não pode, não é permitido pela Conmebol, nem pela CBF, por nenhuma entidade. Porque ela é uma proteção extremamente dura e isso pode fazer o adversário correr risco, caso tenha contato ali. Então, só para o torcedor de casa entender, pronto, se ele está com aquela proteção, é sinal que ele pode entrar em campo. Não é assim. Existe uma outra proteção que o Flamengo está buscando para tentar botar no Pedro para ele poder jogar com essa proteção. E até para ele mesmo, né? Porque exatamente. Se ele cai e tá com o punho, né, totalmente mobilizado e ele cai, imagina, em cima, ele destrói o braço dele. Porque ele não passou por cirurgia, porque o departamento médico entendeu que ele não precisaria. Mas se ele tiver um contato e voltar a criar um dano ali, ele pode precisar passar por uma cirurgia. Por isso que ele está sendo, digamos assim, administrado no dia a dia, para algumas atividades ele não ter muito contato, para não ter esse risco, que aí senão você perde o Pedro de vez mesmo. Ele vai bater bola, né? Ele vai bater bola, ele vai manter o ritmo, ele vai fazer treino físico, ele vai fazer o treino tático, técnico, mas eu não acho que ele vai fazer um treino de disputa, de coletivo, por exemplo, como o Flamengo geralmente vai fazer nessa reta final. Então, na minha opinião, o Pedro, ele, como eu disse, cara, eu acho que o Flamengo tem que fazer de tudo para ter esse cara na final do dia 29. No jogo contra o Palmeiras, inclusive, ele foi muito decisivo. Tanto ele quanto o Vitor Roque brilharam naquele jogo ali. E ele foi o cara que deu o gol, que fez assistência também e fez o seu gol também. Então, o Pedro, a gente sabe de toda a capacidade dele. Para o Flamengo, ele vai ajudar bastante. Desculpa, Fernando, te cortei. Não é só o Pedro que está sendo trabalhado para a final. O Jorginho é outro jogador também, porque o Jorginho ele está com uma lesão muscular, que é diferente da lesão do Pedro, que foi de impacto. Só que essa lesão muscular do Jorginho é muito parecida com a que ele teve recentemente e que ele ficou fora de vários jogos, vocês vão se lembrar. Que ele voltou e depois ele precisou ficar fora novamente. Então o Flamengo está tendo esse cuidado para não acontecer o mesmo. Aí ele volta e fica fora novamente. Então, eu acredito que o Jorginho também só volte na final da Libertadores. E aí o Flamengo atualizou a lista dos outros jogadores que estão no departamento médico. O Alan se recupera de uma fascite plantar e segue em tratamento com o departamento médico. O Jorginho, como o Vene falou, realiza trabalhos em campo com a fisioterapia e a preparação física. Já o Léo Ortiz, ainda com resquício de dor no tornozelo após um trauma sofrido na região,
segue o planejamento de recuperação estabelecido pelo departamento médico. Vamos falar agora também aqui do Flamengo em relação às saídas, né? A gente vai... Não é as saídas que a gente vai falar agora? Aí, ó, o Flamengo já planeja algumas saídas para a próxima janela. São 3 jogadores que devem deixar o clube. Atenção, Lucas Pedrosa, o goleiro Matheus Cunha assinou um pré-contrato com o Cruzeiro, acho que foi uma notícia até em primeira mão sua, né, Vene Casagrande? O zagueiro Cleiton, que tem acordo com o Wolfsburg da Alemanha, que também foi uma notícia sua. E o zagueiro Pablo, que tem treinado a parte do elenco, tem vínculo até dezembro, tem mais alguém de saída. Esse jogador é um jogador que eu realmente fico muito curiosa. E ele pode ser tricampeão da Libertadores. Exatamente, porque ele estava no Flamengo em 2020... 2021. Ele estava no Flamengo. Em 21? 2022? Não sei. O Flamengo Enfim. foi campeão em 22. Então ele estava no Flamengo em 22 e aí foi vice em 2021. ele foi campeão da Libertadores. No ano passado, ele era do Botafogo. Campeão. Só que, gente, ele jogou, sei lá, nem 20 minutos se somar tudo. Sim. Ele entrou num jogo, aí se machucou e saiu. Depois ele entrou no jogo e logo depois se machucou. Ele nunca jogou. Ele jogou esse ano? Não jogou, né? Não jogou. E aí ele foi campeão. Tava lá na festa do Botafogo com o Libertadores. Ele tava lá. E aí, esse ano, ele volta pro Flamengo. Fica treinando a parte, né? Ele tá treinando a parte não. Mas ele tá com algum problema físico? Não, é só uma Zero. escolha do Foi Flamengo. uma opção técnica do Flamengo, porque o Flamengo tentou uma saída dele de uma maneira amigável, digamos assim, mas o jogador não quis. E ele tem esse direito, tá? Não adianta a gente xingar o jogador, porque o jogador ele tem contrato com o clube, ele entende que ele rescinde se ele achar uma boa para ele. E de boa, sim, ele entendeu que não era o melhor caminho para ele nesse momento, ele não quis rescindir. E o Flamengo também tem o direito de não querer utilizá-lo, tanto é que bota ele para treinar totalmente sozinho em horários diferentes. Por exemplo, se o elenco treina de manhã, ele vai treinar à tarde no CT. Se o elenco treina à tarde, ele treina pela manhã. Inclusive, ele até postou um vídeo aí recentemente com a legenda: clima de final de Libertadores é especial, é diferente. Como se ele tivesse vivido esse clima nos anos anteriores. Ele não viveu. Ele postou isso? Ele postou. É sério, ele postou. Mas assim, tem gente que trabalha na área jurídica que alega que ele está fazendo isso é a opinião das pessoas, tá? Isso não quer dizer que ele vai fazer isso. Que ele está fazendo isso para depois ir à justiça para tentar algo do Flamengo. Isso é uma opinião de alguns advogados. Repito, não quer dizer que ele vá fazer isso. Mas em dezembro ele vai dizer adeus ao Flamengo. O Flamengo não tem nenhuma pretensão de renovar com ele. Ele também não deve ter. Encerra em dezembro mesmo. Acaba em dezembro o contrato dele. Esse aí, eu arrisco a dizer que foi o pior investimento do Flamengo nos últimos anos, custo-benefício, porque ele não rendeu nada. Tem um cara... Chegou para ser titular, Fabrício Bruno chegou para ser reserva, a gente viu aí o que aconteceu, né? Fabrício Bruno hoje está lá na seleção. Tem um cara que ele viveu um tempo parecido, num momento diferente do Flamengo. Vocês lembram do Lucas Mugni? Lembro. Sim. O Lucas Mugni foi... Você lembra disso, Pedrosa? Foi mais ou menos isso aí. Ele até era o camisa 10 do Flamengo, e aí depois o Flamengo falou que não era ele, e tentou negociar, e ele decidiu que não queria ser negociado, e ficou treinando assim, não foi isso? Foi. Eu acho triste, assim, pro atleta. Hoje o Lucas Mugni, inclusive, é um jogador importante lá no Ceará. É um cara que participa de gol, que não é titular absoluto, mas entra com frequência. Mais uma vez, cara, eu entendo que talvez o Pablo esteja encarando esse último ano como o último ano da carreira dele em alto nível. Não duvido que no ano que vem ele apareça numa Série B, que ele apareça em outra equipe ou ele vá para outro país, mas eu acho que é um pouco de falta de ambição do atleta quando ele prefere ficar treinando e separado do que de fato jogar futebol. Outro jogador Tem que vai mais, sair. além? O Juninho vai sair, porque o Juninho é um jogador, a gente já trouxe essa informação aqui, que a diretoria, Felipe Luiz, entenderam que não foi uma contratação certeira, tanto é que ele não é utilizado. Mesmo na ausência do Bruno Henrique, na ausência do Pedro e na ausência até mesmo do Gonzalo Plata, o Juninho não tem recebido oportunidade. Por quê? A comissão técnica entende que ele não tem o perfil para poder assumir. Então, na próxima janela, ele vai dizer adeus. E olha, será retomado daqui a pouco, às 3 horas da tarde, o julgamento do Bruno Henrique. A audiência havia iniciado na última segunda, a gente até mostrou aqui, porém o relator do caso sugeriu a absolvição do atacante do Flamengo e um dos auditores pediu vista do processo, e aí a sessão foi interrompida. Relembrando que há 2 meses o jogador foi condenado pelo tribunal e punido com 12 jogos de suspensão. Ele recorreu à decisão e vem atuando com auxílio de efeito suspensivo concedido pela Justiça Desportiva. O Flávio Nick vai acompanhar esse julgamento
e vai atualizar ao longo do dia, né? Nos nossos jornais aqui. Amanhã aqui, obviamente, também no SBT Esporte. E a gente já falou aqui, né, Pedrosa? Virou uma grande novela isso, né? E um caso muito importante naquele boom que a gente entendeu do futebol brasileiro de ver se tinha esquema por conta das bets. Aí o povo fala, a culpa é das bets, não tinha que existir as apostas esportivas. E aí o pensamento é bem parecido de que você chega em casa e vê o seu marido te traindo ou a sua esposa te traindo e você manda vender o sofá, né? É mais ou menos assim. E quem é mais prejudicado em todas essas questões, que não estou falando que o Bruno Henrique fez ou não, porque quem está julgando é a justiça, são as casas de aposta, porque elas acabam perdendo o dinheiro dessa forma, né, ô Pedrosa? Inclusive, as próprias casas de apostas, elas têm mecanismos para poder rastrear esse tipo de fraude, rastrear qualquer tipo de movimentação financeira e reportar, ainda mais com a regularização que aconteceu no Brasil. Então foi isso que aconteceu. Eu acho que o maior problema desse caso do Bruno Henrique é a demora justamente do STJD em definir uma situação que já deveria ter sido definida. O Bruno Henrique jogou vários jogos aí, foi decisivo em vários jogos com a questão do efeito suspensivo. Repito aqui, seja para finalizar positivamente para o Bruno Henrique ou negativamente, esse caso já deveria ter sido resolvido. Uma demora inexplicável. E você acha que como vai ser o fim dessa história? Ô, Fernandinha, você mencionou as casas de apostas. Foram as casas de apostas que denunciaram o Bruno Henrique pela quantidade de apostas naquele jogo. Inclusive, uma das casas de apostas que denunciou foi a própria casa de apostas que atualmente é a patrocinadora master do Flamengo. Então, assim, as casas de apostas, elas são prejudicadas bastante. E sobre o Bruno Henrique, eu acho que tem que ter a definição, e ainda bem que o STJD marcou para essa quinta-feira, antes do próximo duelo, porque a gente já estava vendo uma demora aí de 2 meses, não só do Bruno Henrique, por exemplo, o Alan do Palmeiras também. Ele foi punido em julho e estava atuando esse tempo todo aí sob efeito suspensivo. Então não é uma demora do caso do Bruno Henrique e do Flamengo, é uma demora geral, que eu acho que o STJD precisa definir isso. É totalmente diferente na Inglaterra, por exemplo, quando acontece esse caso, a situação já é definida na mesma semana para não ter esse tipo de reclamação. E sobre o Bruno Henrique, gente, assim, eu não estou aqui dizendo que ele participou de uma quadrilha, não foi isso, tá? Mas ele precisa ser punido, Fernandinho, para dar um exemplo aos demais. Ah, mas ele só comentou que ia levar um cartão amarelo. Pois é, ele não pode mais comentar, ele não pode mais conversar com a esposa dele, ele não pode mais conversar com o filho dele, ele não pode mais conversar com ninguém sobre isso. Por quê? Porque hoje tem as casas de apostas envolvidas nessa situação. Então ele precisa entender, e na boa, já era para ele ter entendido, porque o Flamengo pratica palestras para falar sobre isso, que ele não pode mais conversar com ninguém. Ah, se alguém perguntar, o irmão dele perguntou, fala, eu não vou te falar. É a mesma coisa que minha mãe me perguntar a minha fonte no Flamengo. Eu vou contar para minha mãe? Não. É claro que não. Tem certos assuntos que você não tem que conversar com mais ninguém. É um assunto extremamente reservado. E é óbvio que o Flamengo pediu na ocasião para ele levar cartão amarelo. Tal como aconteceu agora com a Arrascaeta, que já ia ficar fora do jogo contra o Sport, ia estar com a seleção, todo mundo sabia que ele ia levar cartão amarelo. Então, assim, o grande problema do Bruno Henrique ele comentou com pessoas, ele deu dica para pessoas. Essas pessoas se beneficiaram, caso de aposta, em cima desse cartão amarelo. Então, eu acho que ele precisa ser punido para passar um exemplo para os demais, porque não dá. Isso é verdade, Vini. Eu acho, até porque, assim, a gente sabe que isso acontece no futebol e sempre aconteceu. O cara força um cartão porque ele vai pular um jogo que o outro é mais importante. Enfim, essas coisas acontecem. Isso não é novo, ou só o Bruno Henrique fez. Isso é uma estratégia, É uma estratégia, exatamente, até esportiva falando. Só que quando isso vira uma forma de você poder ganhar dinheiro com terceiros, e aí você vê, aí as bets entram em ação e começam a falar, gente, tem um estranho movimento de cartão aqui. E aí você começa a entender, isso é certo? Não, né? Claro que não. Mas é uma coisa nova também no nosso futebol, correto? No ano passado, quantas coisas a gente mostrou aqui? E eu falei o quê? Tem que punir. Por quê? Não tô falando do Bruno Henrique ou não, tô falando os casos. Por quê? Quando você pune, você passa um recado pros próximos, que vão refletir, cara, eu não vou falar não. Talvez isso, que era uma coisa natural, que era natural, Sim, ué. passa a falar, gente, não é mais natural, não pode mais Ele falar. não pode mais conversar com as Exato. pessoas sobre isso. Isso é um assunto extremamente interno atualmente, e envolve casa de aposta, envolve dinheiro. Então, assim, o Pedrosa também é um cara que entende sobre isso. Vou dar um exemplo. Todo mundo sabia que o Arrascaeta ia levar cartão amarelo no último jogo. Todo mundo sabia disso. O que a casa de aposta fez? Não colocou a opção. Exatamente.
Então, assim, acaba sendo obrigado a fazer esse tipo de alteração para que não tenha ninguém prejudicado. E todo mundo vai aprendendo, né, Pedrosa? Até a própria casa de aposta. É claro, assim, é porque o caso do Arrascaeta é diferente do Bruno Henrique. Por exemplo, as pessoas não foram apostar que o Bruno Henrique ia tomar o terceiro cartão amarelo. Quem foi apostar, e por isso a Polícia Federal fez a denúncia que fez, foi uma pessoa da família dele, foi o irmão dele, numa conversa com o próprio Bruno Henrique. Então isso aí são muitos indícios de que ali há, no mínimo, uma situação antiética. Sim, no mínimo. claro. Antiética com a própria profissão dele. Dele tá falando com o irmão dele, pelo menos pelos prints que a gente teve acesso aqui, os prints falando com o irmão dele, fulano, eu vou tomar cartão nesse dia aí, fica ligado. Mesmo que em código ou de forma oculta, fica muito explícito ali que ele combinou uma situação. Então eu acho que isso é indiscutível. E o Bruno Henrique, repito, ele deve ser julgado e ele deve ser punido ou não, de acordo com o entendimento da justiça. O Flamengo está fazendo a defesa do Bruno Henrique, que é o jogador dele. Se a justiça entender, nos termos jurídicos, que o Bruno Henrique, de fato, usou de uma forma antiética e não cometeu nenhuma ilegalidade dentro do que se pede o direito esportivo, cara, o Bruno Henrique vai continuar jogando. Agora, se você quer a minha opinião, eu acho que o caso do Bruno Henrique é bem diferente de, por exemplo, você ter um insight de, cara, esse cara vai tomar o cartão. E aí você vai lá e muitas vezes faz a aposta. A casa não é boba, a casa vai tirar, ou a casa vai botar uma odd muito baixa. O caso do Bruno Henrique, repito, pra mim é completamente diferente. É um caso que ele combinou com o irmão dele que ele ia tomar um cartão amarelo, o irmão dele foi lá, depositou o dinheiro na casa de aposta e tentou ganhar o dinheiro de forma ilegal. Esse que é o ponto. A punição, ela passa o recado. Se eu vou ali na esquina e tem um pardal ali de velocidade e eu passo 100 km por hora, pode só atropelar ou não os outros, vou embora. Aí eu vou ganhar uma multa, tô com medo. Aí, não ganhei. Eu vou passar de novo. Não ganhei outra, eu vou passar. O nome disso, a punição, ela serve pra você aprender. Isso serve na sociedade, né? Você comete um crime, você é preso pra você aprender que você não pode. E pra você passar recado para os demais. Aí, viu só? Se vocês fizerem isso vai acontecer com vocês. Passa um recado ruim se nada acontecer. Se, vamos dizer, virar pizza, né? Vamos dizer assim. Fernandinha, só pra deixar claro, eu acho que ele tem que ser punido, mas eu também não acho justo comparar com os casos anteriores, quando ficou comprovado que era de fato uma quadrilha. Quando os jogadores, na ocasião, receberam dinheiro para levar cartão amarelo. Mas eu acho que nem tá sendo tratado assim, né? Tem gente que trata desse jeito. Tem gente que trata desse jeito. Porque teve jogador que foi banido, teve jogador que ficou 2 anos sem jogar. É totalmente diferente do caso do Bruno Henrique. O problema do Bruno Henrique, ele passou uma informação e aí foi antiético, enfim, a justiça vai definir isso. Agora, ele não participou de uma quadrilha, ele não ganhou dinheiro para receber esse cartão amarelo, ele não confirmou nada, ele não foi envolvido em nenhuma situação que fosse um crime, digamos assim. Nesse caso aí, ele passou informações privilegiadas para uma pessoa ganhar. E ele manteve a conversa, como a gente pôde ver nos prints. Isso que é pior. Então, eu acho que ele precisa ser punido dentro da lei, dentro do que diz ali o artigo. Porque se ele não for punido nem dentro desse artigo, pronto, vai todo mundo fazer como você acabou de mencionar aí. Tem um outro caso? O do Gabigol, por exemplo, não quis ir lá fazer o xixi quando teve a visita. Recentemente, foram lá no Flamengo. O que aconteceu? Todo mundo fez. Todo mundo seguiu o protocolo. Embora aquilo tenha atrapalhado a vida do Flamengo. Mas todo mundo fez. Porque passa o recado. E ainda mais, falamos já aqui, Pedrosa, quando são jogadores gigantes. É mais importante ainda. Assim, é um tipo de fraude. Você está fraudando a casa de aposta. A partir do momento que eu falar assim, Fernanda, sexta-feira eu não vou vir trabalhar, tá? Te avisei, correto? Aí lá na casa de aposta tem uma odd, pagando 2, ou seja, se você botar 10, volta 20, que o Pedrosa não vai vir trabalhar na sexta-feira. Só que assim, ninguém tem como saber que eu vou trabalhar na sexta-feira ou não. Mas você sabe. Aí você vai lá, coloca R$100 e você ganha 200. Porque eu te informei que eu não ia trabalhar na sexta-feira. Gente, é 2 mais 2. E tem por exemplo, vocês terem uma noção, vocês sabem que eu sou a garota propaganda da Rede Economia. Vocês acham que o meu marido pode participar de um sorteio lá? Não pode. Não. A minha mãe e o meu pai? É lógico. Também não. A minha irmã? Também não. E o meu sogro e a minha sogra? 0. Também não podem. Todas as coisas de sorteio, de esses games, eles não podem participar. E assim, é o preço que a gente paga de estar envolvido ali naquela situação. É a mesma coisa, né? Quando você pode ter essa informação privilegiada, o correto é que você não possa, né? É isso, as pessoas precisam entender, os jogadores precisam entender, eles não podem mais conversar com mais ninguém sobre esse determinado assunto.
por conta disso. Tem as casas de apostas hoje envolvidas com futebol e elas botam muito dinheiro no futebol. Se você olhar aí, olha quantos clubes da Série A 19. são patrocinados. 19. Apenas um não é. Quem não é que não é? Cara, eu não sei se é o Mirassol que não é. Red Bull Bragantino, talvez? Talvez o Red Bull, É o mas Red tem Bull, um que sim. não é. É o Red Bull. Que tem o Red Bull na frente. Exatamente. Era o que eu chutaria. Então, assim, não tem jeito. Embora muita gente seja contra a casa de aposta, inclusive o próprio Felipe Luiz já falou isso abertamente numa entrevista coletiva, mas ele precisa entender que os tempos mudaram. E o Bruno Henrique não pode mais conversar com ninguém sobre isso. Não só o Bruno Henrique, nenhum jogador não pode mais passar informação privilegiada para mais ninguém. E que fique de aprendizado. E olha, o elenco do Vasco. Quem? Ai, Pedro, voltou a treinar. Cadê, Vini Show? Voltou a treinar, já tá ali, ó, preparando o facão, amolando o facão, porque tem reta final de Brasileiro, Fernandão, e tem a final da Libertadores da América contra o Palmeiras, que tanto o desejou. Poxa, muito boa notícia. É óbvio que o treinamento deve ser aquele treinamento sem contato, enfim, mas Ele tá forte, né, irmão? Só ele voltar. Mas coxona? Só ele voltar aos campos de EV já é uma boa notícia. E hoje é dia 13. Poxa, faltam 16 dias para a final. Então, interessante, muito interessante o Pedro voltar a treinar. E boas notícias para a torcida do Flamengo, que espera que ele esteja em campo. Eu acho que vai jogar. Eu acho que ele volta até antes, tá? A informação que eu obtive aí de alguns amigos lá dentro, que ele volta até antes do jogo da final da Libertadores. Assim, tu sabe, jogou bola, né? Claro que PT. É porque hoje você pode voltar até agora se ele quiser. Porque tu não pode usar a mão para fazer qualquer tipo de movimento corporal, cognitivo, não pode usar o braço. Então, pode voltar agora se quiser. Tu não usa o braço pra nada. Tô pensando aqui, usa sim, pra proteger, pô, pra caramba. Aí falta. Ah, tá. Pô, não pode usar o braço. Ele machucou, você vai pra área, o cara vai fazer o cruzamento, você tem que botar o braço pra trás, pode jogar à vontade, pô. Falando isso, deram um pênalti ontem pra um tal de Fortaleza aí, que foi uma coisa estapafúrdia. Você acha mesmo? Arroba CBF. Eu acho que não foi pênalti. Eu acho que não foi pênalti. Então, aquele movimento é corporal, né? É um movimento natural, pô. Você subir e equilibrar. Pô, e encosta no pescoço do cara. Pipipi, popopó, pipipi, Um absurdo isso. Mas é a regra nova hoje, gente. É a regra nova hoje. Um absurdo. Aliás, você falou dia 13 de novembro, então um feriado que eu fico chateado quando feriado cai no sábado, dia 15, proclamação da República, 1889, quando acabou a monarquia e virou república. Vocês não sabem que vocês não iam pra escola. Sei, meu Escola Municipal Hernani Farias, ali Neves, com licença. Professor Haroldo. Os estudiosos dizem que isso aí foi uma grande... Não vou entrar nesse assunto não, porque eu não quero ser cancelado por metade do Brasil. E é mesmo, né? Depois eu conto pra você. Me conta, eu quero Meu querido saber. Anselmo Paiva, leitor assíduo. Não vai querer ferrenho. mudar a história do Brasil, que tem mais de 500 anos. Pô, depois de não vai 500 e querer tantos mudar. anos, cara. O dia do Fico, proclamação da República, Tiradentes. Sabe qual é a verdadeira Dia história do de Tiradentes? Fico é outra coisa. Eu fico bem Dia do irritado com Fico isso, é outra inclusive. coisa. Proclamação da Guerra dos República é outra Farrapos, coisa. Entendeu? Não vai querer Donos da mudar. bola é cultura mesmo, Entendeu? cara. Eu tô aprendendo demais aqui, juro por O Vini Deus. tá falando tudo no ouvido dele, pô. Não sabe nada O Vini disso. nem estudou Nilópolis. Ele tá olhando o pai do Só burro. melhorou depois que o Ferreirinha entrou. Antes disso, ele... Tá olhando o pai do burro lá, pô. O Google na mão dele. Quem que é? Para, pô, para. Falou que nunca foi pra aula de história da vida. A gente tem mais opções na tela aqui, já que estamos falando de comida, de cardápios, opções para o ataque do Malvadão com a lesão do Pedro, a possível suspensão de BH, a gente vai ver o que vai acontecer, e a suspensão dele, Olo, na final da Libertadores. Quem deve ser o centroavante? Juninho PPK, 29 jogos, 3 gols. O Alacian, o jovem do Flamengo, muito bom jogador, mesmo número de jogos do Juninho, mais do dobro de gols e 4 assistências. Carrascal ou ele, Georgian, e aí teria que ser mudado de posição. Falso 9. Fernandão e Bocão. E aí, qual vai ser? Getúlio, dentro das Pô, características Getúlio, só minha mãe me chama disso quando tá com raiva. que o jogo necessita, acho que até pelos números, o Wallace, são números muito bons para um garoto. Você tem 29 jogos, tem 11 participações em gols. E isso é porque ele não joga faz tempo. Não consegue ter uma sequência interessante. Mas, enfim, ele e o Juninho. Você colocar o Carrascal e o Arrasca juntos por dentro pode ser uma coisa interessante, tendo muita força e velocidade pelos lados com o Lino ou o próprio Luiz Araújo. O Felipe Luiz pode não ter um centroavante de ofício, mas ele tem boas opções para montar uma equipe dentro do que ele acha necessário
para os jogos em si. Eu acho que, com relação ao Palmeiras, o Palmeiras já sentiu na pele o que é marcar o Flamengo em cima, e muitas vezes no mano a mano. A gente viu no jogo no Maracanã. Pode ser que mude alguma coisa ou não, mas daquele jeito que veio para o Maracanã, com aqueles espaços, com o espaço entre defesa e ataque, o Abel, não, eu acho que ele não vai deixar, mesmo com as movimentações do Flamengo. Mas o Felipe Luiz está bem servido. A minha opinião, a princípio, para não ficar no muro, o Wallace. O Fernandão disse até em relação a... Primeiro que a barca vai rolar no Flamengo ano que vem, sabia, né? Vai sair um monte de gente. Acho que um dos principais jogadores que podem ir embora, pelo menos dito aí nas mídias, é o Juninho. O Juninho, talvez o Alan, enfim, mais alguns jogadores do Flamengo, Matheus. Quem? O Matheus já estava indo pro Cruzeiro. Já tem o pré-contrato no Cruzeiro, mas o Juninho bem provável que vai embora, que foi, né? Acho que o Wallace deve ser emprestado também. Eu também acho que deve ser emprestado. Eu não emprestaria, mas acho que vai. Se o Flamengo montar um losão, aquele losão que o Arrascaeta fica de falso 9 com os jogadores vindo de trás ali. Você tá querendo botar Arrasca de falso 9 porque você sabe que ali ele joga menos do que no meio. Eu te conheço, Otávio. O que você tava fazendo ontem na rua que eu vi teu carro parado até a noite? Mumô. TikTok? TikTok. Tava no TikTok, muito bem. O TikTok é ótimo. Mas assim... Qual a velocidade do... Eu acho que o Pedro vai jogar. Mas a característica, a referência de centroavante aí são os dois ali, o Juninho e o Wallace, né? Vai tirar um pouquinho o poder de Carrascal e Arrascaeta no sentido que a gente faz de produzir mais a função que eles normalmente estão acostumados. Mas o Arrascaeta hoje é aquele jogador multifuncional, né? O que mais tem no futebol hoje são jogadores de grande versatilidade, que jogam em várias funções. Eu acho que o Carrascal, principalmente o Arrascaeta, fazem várias funções. Se você botar o Arrascaeta jogar de primeiro volante, hoje ele vai jogar. Vai jogar de 8, 10, 5, de tanta qualidade que ele tem. Dou moral pra vocês, hein? Você é um cara justo. Fala você. O quê? Não, que você tava falando. Eu não ia falar nada não, só ia chamar um negócio aí. Não, eu só ia dizer uma coisa com relação a Arrasca, que essa versão do Arrascaeta é uma versão que o Felipe Luiz tem posto para ele com relação o posicionamento dentro do campo. A gente, em outros anos, a gente não viu o Arrascaeta jogando tão dentro da área como ele está jogando. Verdade. E pode ser... Tem o dedo do Felipe, da minha, Renan. Pode ser que ele faça isso, mesmo nas ausências de Pedro, de Bruno Henrique, que a gente também não sabe o que vai acontecer. O Plata já está fora. Cara, não se assustem, não é nada absurdo o Arrascaeta ficar por dentro junto com o Carrascal ou até com esse losango com três. É isso, mas quando você tinha um Pedro e um Gabigol, ele jogava um pouco mais atrás, justamente para pifar esses jogadores na qualidade que ele tem. Ele envelhecendo um pouco mais, claro, tá um pouco. Sim. Ele fica muito mais próximo do gol porque ele tem uma qualidade de precisão absurda. E é bom a gente lembrar também que as equipes, elas são estruturadas de forma diferente, tanto para atacar quanto para defender. Às vezes para atacar pode ser nesse losango, até num 4-2-4, com, sei lá, o Saúl chegando mais, se aproximando, um cara que jogou de meio atacante já lá na Espanha, e para se defender, se defenda com uma linha de 5 no meio, com uma linha de 4 atrás, com o... Opa, vai ele. Eita, ferro! Com a Arrasca flutuando entre os zagueiros. Com a Arrasca flutuando entre os zagueiros. Você me entendeu, não me entendeu? Então eu acho que funciona, o Bocão tem razão. É o Moreno alto. Entendeu com uma linha de 4 atrás? É o Moreno alto, bonito e sensual. É isso aí que o Pedrinho é fã dele. Olha, eu não sei se eu tô vendo Miragem. Ou nossa Stephanie tá ali visitando a gente. Já lembrou dos amigos. Tudo bem? Papai tá bem? Família bem? Boa Magia tá bem? Eu vi que ele tá sarado, vi a foto no barco lá, hein? Fala pra ele, Vini. Olha aqui, beijo. Eu quero que o senhor seja justo. Eu? Tem uma comparação aqui na tela agora, Clebão. Uma comparação. Quem sai mais prejudicated nessa... Falei igual o João Santana. Nessa final da Libertadores. Estou de volta à Nação e aqui essa é a segunda parte das notícias do Flamengo, né? As da hora do almoço, né? Tivemos donos da bola, tivemos Globo Esporte e também tivemos o SBT Esporte Rio. Então deixa seu comentário, compartilha o canal, vamos divulgar. E aqui é só notícia do Flamengo, todas as melhores notícias do Flamengo do dia. Então mais tarde voltamos. Fica com Deus, abraço, tchau.